Se eu te perguntasse o que tá faltando no seu casamento hoje, provavelmente você responderia: conexão, parceria, comunicação, tempo de qualidade, compartilhar de fato a vida, dividir as tarefas, responsabilidades, saber o papel de cada um, se ajudar, se apoiar, se complementar e não competir. Tempo de desfrute em casal, realmente desfrutar do melhor da vida a dois e construir algo extraordinário juntos. Mas o grande problema não é que tá faltando demais. A grande questão é que tá faltando o básico. Porque no final das contas, tudo isso que eu citei não passa do básico no casamento. Só que por algum motivo, em algum momento, a gente parou de olhar para esse básico, parou de aplicar esse básico no nosso dia a dia, e a partir de então, os casamentos começaram a ir por água abaixo. O casamento ele não é difícil porque as pessoas exigem ou desejam demais. Está difícil justamente porque as pessoas abandonaram o básico do casamento. E tem uma pegadinha, tem algo muito perigoso em tudo isso, que é o fato de que aparentemente as pessoas não estão percebendo que isso está acontecendo. É como se a gente passasse a se preocupar com muitas outras coisas. Nós nos preocupamos demasiadamente com nós mesmos, com a nossa beleza, com o nosso bem-estar, com o nosso prazer, com a nossa saúde, com a nossa aparência, com os nossos procedimentos estéticos, corporais, faciais, com a nossa melhora profissional, com aperfeiçoar as nossas técnicas, habilidades, a nossa empresa, as nossas finanças. Estamos muito preocupados com isso. E realmente, isso tudo é bem importante, tem um espaço fundamental na nossa vida, a gente deve sim olhar para isso. Só que de alguma forma, é como se a gente tivesse colocado o casamento em último lugar. Como se ele não tivesse tanta importância assim. Afinal de contas, eu posso trocar a qualquer momento, se não der certo eu posso me separar, eu posso seguir sozinha. Sei lá, tenho milhões de alternativas em relação a isso. E aí eu vou colocando outras coisas como mais importantes acima do casamento. E com isso, não é que a gente não está fazendo algo extraordinário e grandioso dentro do casamento. A gente está deixando de fazer o básico no casamento. E com isso, a gente não consegue construir uma relação minimamente saudável, sólida e satisfatória. Porque se nós não nos dedicamos minimamente para algo, não tem como a gente esperar bons resultados. Não tem como a gente esperar que aquilo prospere, que aquilo floresça, que aquilo funcione de alguma forma. Porque no final das contas, o básico ele não é algo extraordinário, é básico, como a própria palavra já diz. É o mínimo necessário para que você tenha uma vida satisfatória, que tenha sentido com a outra pessoa. É você priorizar o seu cônjuge e o seu casamento, é você conversar, é você compartilhar de fato a vida e não só dividir a casa e as despesas. É você construir uma vida com essa pessoa, é você viver em unidade com ela, é você respeitar essa pessoa, é literalmente você ter mais tempo de qualidade com essa pessoa, ouvir o que ela tem a dizer, confiar, ser a pessoa que você mais confia, ser a pessoa que você mais deseja estar perto em todos os momentos. Mas hoje em dia, infelizmente, cada um tá vivendo a sua rotina, cada um tá cuidando do seu, cada um tá se protegendo. A gente tem em alguns casamentos uma competição, em outros casamentos é um medo, é uma necessidade de se proteger do próprio cônjuge. Ou seja, são coisas que afastam, que separam e que não unificam. E o objetivo do casamento é unificar todas as áreas da nossa vida com a outra pessoa, para que a gente possa potencializar e crescer junto. E o grande problema é que o básico ele é silencioso. A gente simplesmente não percebe, não repara. Quando a gente parou de conversar, de ouvir, de compartilhar, de ficar empolgado com o tempo juntos, de querer fazer coisas juntos, de querer construir intencionalmente bons momentos para a gente estar junto. A gente não se dá conta de qual foi o dia que a gente começou a evitar, que a gente começou a viver a nossa vida por conta própria, cada um por si, sem compartilhar absolutamente tudo, sem construir junto de fato. Mas chega um dia que vocês sentam, se olham e percebem que as coisas não são mais como eram antes. E sabe por que a gente vem abandonando esse básico dentro do casamento e a gente vem colocando outras prioridades na nossa vida? Basicamente, a gente pode resumir a uma única coisa, que é o orgulho. Está relacionado com o medo de perder, o medo de se prejudicar, que está relacionado com o pensamento apenas para si próprio, apenas nos próprios desejos, vontades, prazeres, apenas olhando para mim. Quando eu só olho para mim, não sobra espaço para eu olhar para o outro, muito menos para eu construir uma vida junto com o outro.
Porque eu considero que sou muito melhor, que sou muito superior, que eu vou construir sozinha, que eu posso sozinha, que eu estou mais segura sozinha, que eu não devo compartilhar ou construir nada junto, porque afinal de contas o que é meu e ninguém tira, enfim. São vários pensamentos egoístas inseridos dentro de um casamento. E esse pensamento não teria nenhum problema na vida de uma pessoa solteira. Só que quando a gente coloca isso na realidade de um casamento, isso traz muito prejuízo, porque isso automaticamente traz separação. Separação de vida, separação de rotina, de objetivos, de valores, de princípios, de prioridades, separação de vida, literalmente. Cada um passa a viver a sua vida e mal conseguem contar o que está acontecendo na vida um do outro. O grande ponto é que as pessoas distorceram a visão e o objetivo do casamento. Então a gente não está mais casando com alguém para construir uma vida junto. A gente entra no casamento, mas ainda a gente está se protegendo da pessoa que a gente escolheu para casar, ou seja, esse não é o objetivo do casamento. A gente sempre está pensando no divórcio, a gente sempre está pensando que a outra pessoa vai nos abandonar, ou vai nos enganar, ou vai nos passar a perna. A gente sempre acha que vai ser prejudicado. Só que a grande questão é, nós escolhemos essa pessoa, por que nós desconfiamos tanto dela? A gente decidiu que a gente compartilharia a vida. Por que agora eu não quero mais? Por que agora eu quero me proteger? Por que agora eu quero o que é meu, o que é seu é seu? Por que eu quero essa divisão dentro do casamento se eu escolhi me casar com ela? Porque quando nós temos esse pensamento de proteção, a gente não consegue construir nada junto, a gente não consegue se entregar, a gente não consegue confiar completamente. Afinal de contas, a gente está vivendo de fato vidas separadas. Só que quando a gente não tem isso dentro do casamento, inevitavelmente o casamento esfria. E a gente vai ficar insatisfeito com o casamento, porque a gente não tem mais o lado bom, o lado gostoso do casamento, que é a parceria, que é a leveza, que é a comunicação, que é a divisão de uma vida, que é compartilhar tudo, que é ter bons momentos, que é a gente ter responsabilidades bem definidas, que é a gente ter os nossos papéis bem definidos, enfim, que a gente construir de fato algo muito sólido junto, passando pelas dificuldades, mas decidindo ficar, passando por desafios, mas com a certeza de que a gente está ali para construir algo maior e não para fugir na primeira dificuldade, não para trocar como algo descartável. A gente está ali para construir junto. Isso leva tempo, isso dá trabalho, isso é difícil, como tudo na vida. E a grande questão é que esse básico necessário dentro do casamento, ele não é pouco. Na verdade, é tudo que a gente precisa para sustentar um bom casamento. Porque todo esse básico, se ele for aplicado, se ele for feito, ele vai levar o nosso casamento a um próximo nível. A gente vai ter um casamento muito acima da média, se a gente simplesmente aplicar coisas básicas dentro do nosso casamento. E o grande problema é que o básico atualmente virou exceção. E enquanto a gente continuar tratando o casamento dessa forma, a gente vai continuar tendo os casamentos desabando o tempo todo. A grande questão é que você não precisa de mais, você não precisa de nada muito grandioso, ou muito diferente, ou mirabolante. Você só precisa voltar para o básico, porque o básico bem feito sempre vai funcionar e vai trazer excelentes resultados. E agora me conta se esse vídeo fez sentido pra você, se falou contigo. Deixa aqui nos comentários o básico que você precisa trazer de volta pro seu relacionamento para ter uma base sólida. E se esse conteúdo fez sentido pra você, deixa um like aqui nesse vídeo, se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum conteúdo novo que eu trago por aqui. Muito obrigada pela sua atenção, um beijo e até o próximo!